Ouviremos agora o programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho. E os temas de hoje são: viver em dois planos de consciência e a iluminação das células. E uma pessoa está perguntando se nós podemos viver em dois planos de consciência ao mesmo tempo. Porque ele teve um sonho no qual ele sonhava que estava sonhando, um sonho dentro do outro. E eram coisas diferentes. Claro que nós temos vida em todos os planos, e podemos ir tomando consciência desses diferentes planos. Um sonho dentro do outro já quer dizer que nós estamos tomando consciência da nossa atividade em dois subplanos, no caso aqui do plano astral, né? Então aqui a pessoa já está se locomovendo, já está consciente, já está agindo em dois subplanos. Num subplano ele está tendo uma certa atividade, e no outro subplano, ao mesmo tempo, ele está sendo outra atividade, por isso é que ele tem a impressão de estar tendo um sonho dentro do outro. Ele está sonhando dois sonhos ao mesmo tempo. Como ele está vivendo em muitos outros níveis ao mesmo tempo, é que ele ainda não percebe. Essas pessoas que sonham um sonho dentro do outro, podem também começar a perceber que enquanto eles estão sonhando, está acontecendo outras coisas. Mas aí já não aparece como sonho, mas isso já é um outro plano. E ali ele não sabe o que está acontecendo. A vida de sonhos ajuda a abrir todas essas portas. E numa outra vez, esta mesma pessoa estava deitada e viu que ele estava ao mesmo tempo perto da cama, em pé. Isto é, ele viu um corpo sutil dele que estava ali perto. E aí ele sentiu muito temor. E quando ele sentiu temor, ele sentiu medo, isto tudo se dissolveu. E ele pediu que não tivesse mais essas experiências. Pediu para o seu ser interior que podia economizar essas experiências porque ele não estava interessado. Bem, se prepare, porque a maioria das pessoas, na hora de desencarnar, começam a ver o seu corpo lá fora. E as pessoas que são calmas, as pessoas que são equilibradas e que conhecem estas coisas, sabem que o outro vai desencarnar o que está desencarnando. Porque veem os corpos sutis dele já fora do corpo físico. Porque ninguém desencarna de repente. Mesmo num desencarne violento, dizem que é de repente, mas não sei se é de repente, porque o ser interior sabe que aquilo vai acontecer. É surpresa só para quem está aqui fora, mas o ser interior sabe disso há muito tempo e às vezes está até fora do desastre, quando aquilo acontece. Então, isto é muito natural. Não adianta a gente pedir para isto não acontecer, porque isto é muito natural, que os corpos vão saindo, que os corpos vão se desprendendo. E é até bom, porque se não fosse assim, poderia até doer um pouco de um corpo ser arrancado. E assim vai saindo aos poucos. Olhe, tem pessoas que passam 20, 30 anos desencarnando. Eu superior já está indo embora e a pessoa está vivendo aqui anos e anos e anos a fio, o superior já está indo. E os corpos também já estão se desprendendo. Isso faz parte da harmonia desta lei da reencarnação, isso faz parte da harmonia disto tudo. Isto não é nada demais. Se você não quer que isto aconteça, de repente começa a acontecer sem que você tenha consciência e você não percebe. E aí você deixa de fazer a experiência conscientemente,
quem perde é você. Porque estas coisas estão em outras leis. Não somos nós que ficamos determinando. A nossa vida, isso não nos pertence. Esses corpos não nos pertencem. Isso tudo é um material emprestado, que a gente toma para estar aqui. Então isto está regido por outros planos de consciência. Então o corpo físico está regido pela Terra, o corpo astral está regido pelo plano astral, o corpo mental é regido pelo plano mental, pela sabedoria destes planos e pelas leis desses planos. Se nós ficarmos bem harmoniosos com as leis, nós vamos ver que as leis vão se aplicando a nós, nós vamos reconhecendo as leis e vivemos em muita harmonia. Mas precisaria que a gente estivesse realmente buscando a lei, querendo estar na lei e não viver em contraste com a lei, e não viver o contrário daquilo que é a lei para todos os planos. Este plano físico tem as suas leis, o plano astral tem as suas leis que são diferentes, o plano mental tem as suas leis, cada plano tem as suas leis. Então nós temos que estar em harmonia com essas leis todas e vamos conhecendo as realidades desses planos se nos abrirmos para isto. Pois não. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o tempo, como nós estamos em relação ao tempo. Materialmente, né, nós vivemos neste tempo que conhecemos, neste tempo concreto que é determinado pelo movimento de translação e pelo movimento de rotação da Terra. Então nós estamos bem condicionados por esse tempo, dia e noite, pelas horas que passam, pelo relógio, e isso tudo é um tempo material. E a vida das pessoas, externamente, tem sido organizada com base nesse tempo material. As pessoas se organizam pelos dias da semana, contando os anos, contando os séculos. Então tudo vai ficando condicionado, os ciclos vão ficando condicionados a esse tempo material. Se nós nos interiorizamos, nós vamos encontrando outros ritmos, porque dentro de nós não há dias, nem horas, nem meses, nem anos, nem séculos. Não há isto além do plano mental. Não há isso mais. Então você entra num outro ritmo, num outro tempo. E isto pode influir aqui. Porque aqui, em vez de você estar contando os anos que passam, ou em vez de você estar contando as horas do relógio, você está no meio de tudo isto, porque isto existe materialmente, mas você está vivendo outro ritmo. Então quem está na parte material disto, em uma hora, faz certas coisas. Se você está no outro tempo, em uma hora, você faz muito mais do que ele. Porque ali entra uma energia, entra um ritmo que é de um outro tipo de tempo. E isso entra nesta hora material e age de outra maneira. Não fica restrito a isso, porque sua mente também não está mais nisso. A sua mente está respeitando o relógio, está considerando o relógio para um efeito de ordem externa. Mas em uma hora pode uma pessoa evoluir muitos anos. Você em um minuto pode receber um impulso que te faça caminhar um século desses daqui. Mas esse outro tempo, isto não é um tempo mental, isto é um outro nível que você encontra dentro. É uma atividade interna. Então, nesta atividade interna, você está ativa, você está viva. Mas nesta atividade interna, não há aquele sentido de estar fazendo uma coisa cronologicamente. Então, você está naquela atividade interna, está vendo a coisa ser feita, mas já está vendo a coisa pronta. Aqui nesse tempo não, para uma coisa ficar pronta precisam passar anos. No mundo interno não. Aquilo está sendo feito, mas já está presente, já está pronto, está começando a cada momento. É um tempo muito mais vasto, um tempo muito mais amplo. E se isto se mescla aqui no tempo físico, ordena muito mais o plano físico. Porque coloca no plano físico uma outra energia.
Então isto começa a ativar pontos inertes do plano físico, isto começa a acelerar certos ritmos que evolutivamente são muito lentos. Isto prepara para nós termos uma certa pontualidade nas coisas, porque nunca falta tempo. Então você pode ser pontual aqui nas horas do relógio. E você pode até estar pronto antes daquele tempo marcado, mas precisa que esse outro tempo entre. Nesse outro tempo, para você fazer uma coisa, você não deixa de fazer outra. As coisas são feitas todas ao mesmo tempo em conjunto. Você não diz, não, eu não posso falar aqui porque eu tenho que estudar ali. Não, essas duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, no outro tempo. Então não tem por que você dizer, não posso estar aqui porque não dá tempo. Sinal que você está no tempo material. Porque nesse outro tempo tem momento cíclico para as coisas acontecerem. Não é hora, nem dia, nem ano. É momento cíclico, dentro de uma evolução. Então ali tem um momento de uma coisa acontecer. Não é de calendário isto. Isto é um momento evolutivo daquela coisa se dar. Aquilo que é a marca daquele tempo. Então naquele tempo interno, não tem como nós estarmos falando disto se não é o momento de você ouvir. Compreende? Então se nós nos pomos a conversar, coligados com outro tempo, ali não sai nem uma palavra a mais e nem uma palavra a menos. E é o momento de se dizer aquelas palavras entre nós. Isto é o outro tempo. Claro que as pessoas não vivem isto aqui, ainda. E isto tudo é essa outra dimensão de tempo que faz. Porque o eu superior está nessa dimensão de tempo, não está nesta aqui. Tanto assim que o nosso eu superior considera a nossa vida inteira, todas as nossas encarnações, não só isto aqui. De tanto a tanto de um ano até tanto a tanto de um outro. Quando eles põem a cruz lá dizendo que o fulano morreu. O eu superior não vê isto. O eu superior está vendo todo o quadro. E está agindo diante de todo o quadro. Isto é outro tempo. E isto vai mexendo com este tempo material. Isto vai dando outro ritmo para este tempo material. Mas você precisa estar com a sua consciência focalizada lá dentro. Então, neste outro tempo, você está vivendo algo, independentemente de você estar encarnado ou não, independentemente da sua idade, independentemente das condições do seu corpo. Outra coisa é isto. E claro que o corpo, a idade, os acontecimentos, a vida, os fatos da vida, tudo isso toma outro sentido. Ou melhor, eu acho que para você não existe mais isso. Isto é uma coisa assim pro forma, sua vida é outra, seu tempo é outro. E a sua consciência está visando outras coisas, está visando coisas maiores. As pessoas começam a sentir esse tempo entrando quando começam a se despreocupar de si mesmas, quando começam a não ficar mais tão hipnotizadas pela idade que têm, não começam a ficar tão impressionadas com o estado dos próprios corpos. Tratam do corpo assim porque tem que tratar, pois é uma coisa que não é nossa, tem que ser devolvido no melhor estado possível. E tem aí um trabalho a fazer, mas isto, sua vida é outra coisa. Não é como aqui, porque aqui dizem que o ano que vem você está mais velha. Daqui a 10 anos seu cabelo está branco. As pessoas ficam completamente sufocadas por estas coisas. E com isso não sai desse tempo terrestre. Com isto ficam marcando passo nesse ritmo daqui. E a alma, o eu superior, vivendo outro tempo lá dentro. Mas isto pode se introduzir aqui. E se isto começa a se introduzir aqui, muda bastante a qualidade da vida. Não tem mais gente chegando atrasada, não tem mais gente fazendo coisas que não é o momento de fazer. Muda completamente tudo.
E é o tempo que está entrando, o outro tempo. Estão perguntando como se dá a iluminação das células no processo de cura e de evolução espiritual. Porque toda a humanidade está recebendo impulsos, não, para que as células sejam iluminadas, que a luz do interior das células seja liberada. E deve haver uma forma de nós conscientemente colaborarmos com este trabalho. A célula isolada não pode ser iluminada e nem despertada para a saúde. Uma célula não tem força para isso. Ela sozinha não pode despertar e, portanto, não pode receber nenhuma iluminação. A célula precisa, para isso, de uma força maior que vem do conjunto de todas as células criadas. Mas para estas células terem saúde e para nelas ser despertada a luz, é necessário a força de todas as células que foram criadas, não só do nosso corpo. E para colaborar neste processo, como nós não podemos influir diretamente sobre uma célula, porque uma célula é uma coisa infinitesimal, e não há como você atuar sobre isso diretamente, de uma forma isolada. Então nós podemos colaborar com isto, criando uma forma pensamento em nós. Isto é, a nossa mente realizar, a nossa mente se concentrar na ideia de que a humanidade é una e que cada um de nós é uma célula desta humanidade. Então você não pode fazer nenhuma afirmação em lugar da sua célula. Você não pode fazer uma afirmação pela tua célula. Mas você pode se considerar você uma célula da humanidade, porque a humanidade é una. Então, se você se considera uma célula e não mais uma coisa egoísta e separada, mas se você se considera uma célula da humanidade toda, aí você já vai criando uma forma de pensamento compatível com a iluminação da célula física, porque você já está com a sua mente se unindo a toda a humanidade. Portanto, as células que compõem toda esta humanidade. E quando isso está bem estabilizado no ser, isto é, esta ideia de que você não é sozinho, você não é isolado, você não é você apenas, mas você é uma célula da humanidade. Então o que acontece com você reflete na humanidade. O que acontece na humanidade reflete em você. Isso te dá outra dimensão de consciência. Você a partir daí vai agir diferente. E vai também receber o que vem da humanidade diferente. Você vai sentir menos diferença entre você e a humanidade. Aqui começa cada célula sua a ter mais força. Então, quando isto aqui já está estabelecido na mente, na consciência, aí você já pode ampliar esta ideia. Você já pode ampliar esta ideia, não? Que o planeta aonde você está, ele é uma célula da galáxia. Então aqui, nesse conjunto,
nessa presença, nessa amplidão de células, aí as suas células começam já a reagir diferentemente. Quando estas células começam a receber a influência desta consciência tua que já se ampliou, quando esta célula começa então a receber esta consciência, você então aí pode trabalhá-la diretamente com resultado, não antes da tua consciência ter se expandido. Enquanto a tua consciência for consciência de um indivíduo, você não pode, não adianta você estar trabalhando sobre as células, porque o que você vai projetar sobre ela é limitação. Então aí, quando isso está estabelecido, aí você pode trabalhar a sua célula diretamente, criando a forma pensamento que dentro dela existe uma luz, que dentro dela existe luz, que dentro dela existe poder, que dentro dela existe amor. Aí a consciência celular começa a receber este impulso por parte da consciência do ser que já se ampliou. E aí começa a haver saúde na célula. Naquela que for respondendo mais a este impulso, vai haver mais saúde. Que elas tenham saúde todas por igual não se pode pretender nesta etapa da humanidade, porque essas iniciações devem estar já estabelecidas, devem ser coletivas, para que todas as células tenham o mesmo grau de saúde e de equilíbrio. Mas se pode sim começar este trabalho bem consciente por esta forma bem simples. Se nós notarmos, o corpo físico dos místicos começa a ser transfigurado quando a consciência deles vai se integrando na consciência única, não antes. Quer dizer, nem o místico consegue este trabalho sobre a célula diretamente no princípio. É só quando a consciência dele começa a se ampliar, começa a se introduzir na consciência una, começa a reconhecer a consciência una, é que se vê o corpo celular de um místico transfigurado, e não antes. Mas quando nós estamos nesta tarefa de colaborar com a liberação da luz nas nossas células, é preciso estar muito atento para, ao mesmo tempo que se amplia a consciência, não se ficar cobrando das células e cobrando do corpo físico um resultado imediato. Porque isto deve acompanhar o desenvolvimento total da consciência, a expansão total da consciência e a união desta consciência numa consciência maior. Como todo trabalho espiritual, ele não está dentro do tempo calendário. Inútil estar marcando prazos e datas em trabalho espiritual. O trabalho espiritual é feito de maneira livre e gratuita, e sem prazos, sem nenhum tipo de cobrança. Quando começa a entrar aí cobrança, quando começa a entrar aí prazos, quando começa a entrar aí exigência para que as coisas se processem, então que vai haver uma série de... é mais enfermidade e não saúde, como se está procurando. A saúde só acontece em plena liberdade do espírito, plena liberdade da consciência. Então a consciência tem que estar livre para ela crescer e não limitada pelo nosso conceito de como ela deve crescer e de como ela deve ficar.
Tudo isto é o trabalho nas células. Então aqui é uma questão de começar e recomeçar cada vez que a gente se lembra disso. O programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho é apresentado todas as segundas e sextas, às 17h30. Todo acervo de palestras gravadas de Trigueirinho está disponível gratuitamente no site da editora Irdim, www.irdim.org.br. E para maiores informações sobre o autor, visite também o site www.trigueirinho.org.br. E em Nova Friburgo, informações no endereço Rua Ernesto Brasílio, 14, Sala 307, Edifício Central, Centro.